Oi, pessoal, hoje o papo vai ser diferente. Esquece a skin jurídica, hoje estamos de skin Gen Z. Hoje a gente está com a Esté de Jesus. Esté, Oi. como você, se apresentaria aqui para o nosso público? Cara, eu acho que eu tenho que... É minha responsabilidade, enquanto influencer, falar que eu sou a Esther de Jesus, porque eu casei com o Ever de Jesus. E eu me apresentaria também como um artista visual e estudante de teologia, no momento viajante. Ai, muitas coisas, muitas coisas. Uma pergunta muito abrangente. É, Mas eu sei quem eu sou. joia, é isso que importa. Talvez eu não sei explicar em completude, que aí é a necessidade do mistério, né? Mas talvez a gente vai chegar nisso. Opa. Gente, hoje eu estou muito animada de estar aqui com a Esté. Acompanho ela há um tempo já nas redes sociais e durante a Global eu tive a grande honra e alegria de conhecê-la pessoalmente. Ela é muito mais bacana pessoalmente do que nas redes sociais, então as expectativas foram para lá de supridas. E hoje a gente está aqui para fazer algumas perguntinhas para a Esté. Como a Esté falou, ela é artista visual, é escritora também, a mulher é muita coisa. E aí, eu queria saber de ti, Esté, um pouquinho do teu processo criativo, pintura, escrita, como é isso para ti? Certo. Cara, é uma pergunta, na verdade, parece uma pergunta muito simples, mas é uma pergunta muito complicada, porque tem uma resposta simples demais. Entendeu? Então, tipo assim, eu simplesmente lido com a criatividade como um sintoma natural do meu dia a dia. Eu vejo a criatividade como uma solução de problemas, então a criatividade não está só ligada a pintar telas ou escrever livros. Eu acho que a criatividade está ligada a solucionar problemas. Então, como empresário, você precisa solucionar problemas, como médico, você precisa solucionar problemas. Eu acho que dessa ideia, assim, dessa minha curiosidade sobre o criar, que surge a ideia de eu ser artista. Então eu não acho que... o que me fez artista? Foi pintar? Foi escrever? Não. O que me fez artista foi essa necessidade contínua de ter que combinar as coisas para solucionar. Então essa essência e necessidade criativa me definiu artista. Não fui eu que me defini, foi essa necessidade. E todo mundo tem essa necessidade, portanto, eu acredito e prego que todos somos artistas. Então, o meu processo criativo, ele é o dia inteiro, toda hora. Nesse exato momento está sendo um processo criativo construir essa resposta para ti. Eu tenho que combinar as ideias sobre quem eu sou, sobre o que eu faço, o que vai ser mais entendível para a galera que está assistindo. Se eu estivesse em outro contexto, como na Universidade de Artes, talvez eu estaria dando uma resposta diferente. Então, a gente vive um processo criativo. A galera que está gravando aqui está também criando de alguma forma, cortando a câmera e o áudio, papapá. Então, eu acho que é assim que eu encaro um processo criativo. E eu acho que, acima de tudo, o processo criativo acontece quando a gente constrói a nossa vida. E é isso que deixa todos nós em crise, né? Tipo, eu decido fazer ou não fazer aquela graduação. Eu decido namorar ou não namorar aquela pessoa. Ir ou não ir nessa conferência. Essas são decisões que acontecem, criativas também na nossa vida, e que acontecem dentro de processos criativos, como na pintura. Eu continuo ou não continuo a trabalhar nessa área da tela? Eu desenvolvo melhor esse texto ou eu paro aqui? Então, todos nós estamos em crises criativas e processos criativos. Por isso todo mundo fala, né? Eu estou vivendo um processo em Deus, né? Tem gente que sempre está num processo em Deus. Mas o ruim é que nunca conclui, né? Os processos em Deus. Tem várias pessoas que estão sempre em processo. Mas é interessante que você tenha processos criativos e conclusões criativas. Para novos processos criativos. E sempre vai rolar um processo criativo. De novo, de novo, de novo. E se não tá rolando, acho que é interessante você se trabalhar para se movimentar, porque é interessante estar em movimento. O movimento gera criatividade de novo, que gera a necessidade de descanso de novo e assim por diante, né? Enfim, acho que eu respondi. Muito massa. Acho que sim. Ainda puxando pro processo criativo, assim, no teu trabalho, como tu acha que o teu processo criativo impacta as pessoas? Cara, eu acho que eu tô descobrindo, assim, isso, né? Tipo, um lance que eu posso falar sobre o artista visual é que é uma prática muito individual. Tipo, diferente do artista do teatro ou artista do palco, né? Tipo, um pregador é um artista do palco, um cantor é um artista do palco. O artista visual, ele fica no ateliê e o objeto vai ser exposto, não ele.
Ou seja, para a minha pessoa que se identifica como intro, né? Assim, que eu quero muito ficar na minha, eu sei que não parece, mas eu gosto de ficar na minha, é ótimo. Só que eu percebo agora, quanto mais eu exponho meus trabalhos e exponho a minha pessoa do lado dos trabalhos, mais eu percebo como é importante que o artista, o ser que produziu aquilo, seja exposto também, para que faça mais sentido aquele objeto. É diferente quando uma tela sobre morte é exposta por um artista que nunca viveu um luto e por um artista que está vivendo um luto, né? Então essa simbologia é muito importante. Até vi uma mulher falando sobre amor, ela falando assim, e sobre arte, ela fala algo assim: se eu falar eu te amo para alguém que eu não conheço, não vai significar muita coisa. Mas se o esposo, a esposa da pessoa falar eu te amo, vai significar outra coisa. Então o trabalho, ele significa coisas diferentes quando vem de pessoas diferentes. E eu acho que quanto mais eu me permiti me expor, os meus trabalhos começaram a ter muitos significados assim, mais profundos e outros significados até que eu não via e que faziam sentido. Então eu estou experimentando nesse momento que as pessoas estão mais correlacionando, né, minhas telas, o meu livro e os meus vídeos, tudo que eu faço, os vlogs e tal, que são trabalhos também, né, elas correlacionam com a minha pessoa e conforme eu conto quem eu sou, eu vejo, assim, frutos muito mais vivos, assim. Eu acho que porque a pessoa viva está sendo exposta. O objeto é um objeto morto, né, tipo, não é no objeto que a beleza tá, é por meio do objeto que ela passa. Então, interessante como, tipo, eu demorei pra descobrir isso, velho. Muitas vezes eu expus em lugares e às vezes eu não ia por causa da minha timidez. Tipo, a primeira exposição que eu fiz, eu só faltei morrer pra ir lá. Na abertura da exposição, porque eu ficava tipo, ai, que saco, que vergonha, blá, blá, não quero falar com as pessoas. E agora eu entendi que é, tipo, sobre as pessoas, entendeu? Eu queria fugir das pessoas, mas é sobre as pessoas. Então, quando o processo criativo acontece, parece que agora eu sou mais ciente de que vai chegar nas pessoas e que essas pessoas vão chegar até mim. E isso é muito igreja, né? Pessoa pra pessoa, pessoa pra pessoa. E é muito bonito. Fico muito feliz. Ai, assim, tu falando, a minha cabeça viaja, né? Amo. Aí tem um autor da epistemologia que fala sobre o conhecimento. E ele fala sempre que o conhecimento ele é parcial e provisório. Porque você sempre está numa jornada de conhecer algo novo. E tu falando do objeto, da arte, ele fala muito que, beleza, você tem um sujeito cognoscente, você tem um objeto. Quanto mais o sujeito se aproxima do objeto, mais o objeto se distancia. Então é como se, sei lá, o jeito que tu impacta as pessoas com a tua arte vai levando por uma profundidade que vai levando para algo mais e as pessoas podem se conhecer mais através do que tu expõe, tu também se conhece mais a partir do que tu expõe, é sempre parcial e provisório até uma nova coisa. Caraca, eu tô tipo assim, pirando, porque isso me parece muito com uma analogia que eu sempre faço sobre Deus, que tipo assim, eu cresci em Fortaleza, né, e meu pai é surfista, então eu sempre vivi no mar. E eu, pivetinha, ele me levava pra lá dentro onde ficavam os surfistas. E ele sempre me ensinou sobre o mar. Tipo, ó, se tu ficar preso num buraco, tu vai fazer assim. Se tu quer pegar a onda, tu vai fazer assim. Se tu quer pegar a onda de bodyboard, tu vai fazer assim, blá, blá, blá. Ele sempre me ensinou. Meu pai é, tipo assim, o cara do mar. E ele é uma máquina dentro do mar. Sério, ele entra... Assim, eu quero fazer uma menção honrosa aqui ao meu pai, que ele, tipo, sobe na prancha, eu subo em outra prancha, ele fala, segura no meu calcanhar. E ele rema e me carrega e a gente entra no mar da Praia do Futuro, que é o mais difícil. Que é aqui, né? Que é aqui que a gente está na Praia do Futuro. E aí uma coisa sobre o mar é que eu aprendi que não importa o quanto eu conheça o mar e quantas vezes eu entrei no mar, eu nunca sei tudo sobre o mar. Eu sempre preciso ter um pouquinho de medo do mar. Porque, e aí, sempre que eu tô no mar, é como se eu estivesse imersa na presença de Deus. Porque eu, tipo, não tem como eu ouvir música, não tem como eu ouvir ninguém, sou eu, o mar, remando e tudo. E aí, eu gosto muito, porque os salva-vidas, eles falam isso também. Tipo, não importa o quanto eu conheço sobre esse mar aqui, ele sempre pode ser traiçoeiro. E aí, com todo respeito a Deus, isso se parece muito com a ideia de conhecer a Deus. Não importa o quanto eu conheço de Deus, sempre vai faltar alguma coisa. Eu não conheço tudo. Eu sempre posso ser surpresa ou ofendida
com algo sobre ele que é melhor e maior do que eu conhecia antes. Ou mais assombroso, que a palavra diz que ele é assombroso, sabe? Ele é misterioso, então existe sempre mais. E aí, quando tu começou a falar do objeto que se afasta, aí eu começo a pensar, tipo, caraca, Deus às vezes se afasta, talvez para causar essa fome pelo mistério. E também a beleza se afasta, né? Eu gosto muito de pensar também que é uma série que eu gosto muito, que é The Bear, que é eu amo, tu gosta? Meu Deus, eu amo muito. É a minha série preferida. Tô muito feliz que eu lembrei dela aqui, pra poder falar também outra menção honrosa. Meu pai, The Bear, ali pau a pau. E no The Bear o cara fala o Bear, né, ele fala, chega do lado de uma chefe zona de cozinha, ele é também um chefe de cozinha renomado, e os dois olham um pro outro e falam, a linha de chegada continua se afastando, né? Isso me deu uma parada de tipo assim, isso é bom ou ruim? Porque se a linha de chegada fica se afastando, a gente nunca chega. Mas se ela fica se afastando, a gente nunca chega. Entendeu? Tipo, tem mais. Tem mais o que desejar. E eu acho que isso é uma parada sobre arte pra mim, sobre estímulos e sensibilidade, que eu acho que a arte é muito isso pras pessoas. É o estímulo, é a sensibilidade que a gente precisa na vida, né? E aí a arte é um pouco isso, é tipo, que bom que a gente não consegue capturar tudo sobre ela. Porque até hoje a galera tá tentando definir arte, né? Eu acho legal quando alguém fala, eu vou te falar o que é arte. Eu fico, vai ser incompleto, entendeu? É que nem alguém falar, eu vou te falar exatamente quem Deus é. Vou te falar exatamente como ele é bom. É impossível tu definir isso, ele é muito maior. E aí eu acho que a arte é esse lugar onde Deus é expresso em sensibilidade. Então a gente fica tentando capturar e não consegue. E aí muito bom que de alguma forma a minha arte faz isso. E não é porque eu sou a maioral ou a bichona, eu acho que os artistas fazem isso, entendeu? É uma característica dos artistas. E aí, como eu já falei aqui, todos nós somos grandes potenciais artistas, né? Então... Tu falando aí, né, eu lembrei muito da multiforme graça de Deus, né? Cada pessoa tem uma porçãozinha, né? Por isso que a gente precisa tanto do outro, né? Sim. Porque o que tem em mim pode não ter em ti, o que tem em ti pode não ter em mim. E o corpo é isso. É a gente se completando nesse lugar, né? E essa é a beleza também. Eu acho que... Isso. E eu acho que a nossa dificuldade, às vezes, de reconhecer beleza na multiforme graça, que eu acho que é onde mora a ofensa, né? Aquilo é diferente de mim, então eu rejeito. Eu acho que é uma questão de saber reconhecer belezas. Eu acho que, por muitas vezes, a gente correlaciona o que é diferente de nós com algo que já nos feriu ou nos ofendeu. E aí, quando a gente não cura isso, vira essa guerra de tipo assim, não, a minha igreja é boa e a sua não. Ou tipo, o que eu carrego é massa, o que você carrega não, é menor. Só que, cara, o cara mais feliz é o cara que sabe reconhecer belezas. Porque ele vai estar no deserto e ele vai falar, nossa. Aí ele vai estar na frente do mar e ele vai falar, nossa. Aí ele vai estar na neve e ele vai falar, nossa. Que nem a gente tava falando ali mais cedo, né? Tipo, nada, eu acho que tu não tava ainda, mas a gente tava falando, nossa, nada supera a orla de Fortaleza. Aí eu como alguém que sempre falou isso, posso dizer que o Rio de Janeiro continua lindo. Entendeu? Tipo, e aí começar a reconhecer outras belezas, entendeu? E um dos conceitos do Ateliê Secreto sobre esse lance de beleza é conhecer para reconhecer. Às vezes a gente não tem a referência daquela beleza. Então, quando a gente tem a referência, tipo, cara, eu nunca tinha visto, sei lá, um trabalho que é todo preto com branco. E aí, na primeira vez que você vê, talvez você ache muito, nossa, que pesado, umas pinturas preto e branco e tal. Mas se a gente tivesse visto isso no ensino médio, com algum artista, algum professor mostrando um artista, a gente já conheceria e quando visse um trabalho que é todo preto e branco, falaria, eu reconheço porque eu conheço. Então, esse trabalho parece com Van Gogh. Por quê? Porque você conhece Van Gogh. Então, eu quando entrei na faculdade de artes, eu comecei a, gostar de mais trabalhos, porque eu comecei a reconhecer o valor desses trabalhos, porque eu comecei a conhecer as referências da galera. E eu sinto que nós, como igreja, é um pouco isso. Cara, eu preciso reconhecer os atributos de Deus, sabe? Reconhecer Deus em todos os meus caminhos. Isso aqui tem uma carinha de Deus. Cara, por mais que essa pessoa seja diferente, aqui na conferência eu tenho sentido muito isso. Isso tem um cheirinho do Jesus que eu conheço. É de um formato diferente, mas... eu conheço, entendeu? Caraca, é isso. Aí você começa a reconhecer Jesus nas pessoas. Tu tá num rolê nada a ver, aí tu... eu conheço esse cheirinho.
conhecer esse papinho. Aí tu vai conhecer, falar com a pessoa, ou a pessoa tem um relacionamento com Deus, ou já teve um relacionamento com Deus. Fora que ela fica felizaça, né? De tipo, eu ainda tenho o cheirinho de Jesus, caraca. Aí tu já fala, pô, bora ter de novo. Já vira uma nova visão. Eu tô amando esse papo. Vai pra filosofia do conhecimento, teologia, arte, bota tudo no liquidificador e sai uma coisa super bela, na minha opinião. Mas, encerrando, assim, o que tu diria pra um artista que tá tendo, por exemplo, dificuldade de enxergar a beleza? Caraca, boa pergunta. Pra quem não sabe, né, eu estou de luto. Agora deve fazer 7 ou 8 meses que eu perdi meu esposo. Então, eu tô contextualizando porque existe uma dificuldade em ver beleza em meio à dor, em meio ao luto, em meio a um fato que claramente não é bom. Então, como que foi bom eu perder alguém, né, tão importante, tão essencial? E uma das partes que me fez conseguir começar a enxergar, ou seja, um processo criativo, é reconhecer que eu não preciso entender tudo. Então, muitas vezes, nesse processo, eu fiquei, cara, eu não tô entendendo nada. E eu não sei porque eu não tô me sentindo muito triste, mas se eu tô feliz agora, eu vou viver o mistério que é poder me alegrar em tempos de tristeza. Ou eu vou viver um mistério que é, tipo, realmente o cenário tá feio. Eu já estive em cenários mesmo, fisicamente. Tipo, cara, aqui não é um lugar que combina comigo, que me faz florescer em criatividade. Mas eu vou fechar os meus olhos e eu vou imaginar a câmera de fora, sabe? A cena de fora. Eu sempre falo isso. Deixar a tua vida mais cinema. Quando a cena tá sendo vista de fora pra você e tem uma boa trilha sonora, aquilo melhora. Então, muitas vezes eu fazia isso, tipo, cara, eu vou imaginar uma música de tipo assim, esse foi um dia em que ela queria quebrar tudo e tava tudo ruim, mas ela fechou os olhos e trouxe a realidade do céu pra terra, tipo... Amém. Cara, lá de cima o Senhor tá vendo e vai haver uma recompensa. Tipo, Amém. Isso é uma parada que a gente se esquece. Eu sempre repito isso. Eu vou até sentar direito na cadeira pra falar isso. A recompensa, a gente tem vergonha de dizer, tipo... A gente não tem vergonha de dizer, eu tô aqui pelo meu salário. Mas a gente tem vergonha de dizer, eu quero a recompensa que o Senhor prometeu pra mim. Como se fosse assim, eu sou interesseiro. Não é ser interesseiro, essa é a dinâmica do céu. O próprio Jesus estava com os olhos na recompensa. Ele tinha que ter os olhos na recompensa para suportar por tudo. Então, tenha os olhos na recompensa. E eu, não sei qual é a minha recompensa. Mas eu tô com os olhos nela. Eu tô tipo assim, eu não sei. E se eu não sei, é misterioso, é assombroso, é profundo e tem beleza. E eu só tô curiosa pra descobrir. E isso me sustenta, sabe? E insistir nisso. Fechar os olhos e insistir no céu. Eu quero falar uma última parada que é tipo assim, é o lance da autenticidade, Fala né? tudo, Esther. É o lance da autenticidade. Eu só sou livre do jeito que eu sou pra ser quem eu sou porque eu tô com os olhos na recompensa. E Amém. não é nenhum dos homens que vai me dar ela. Então, se nenhum deles vai me dar a minha aprovação, então eu não tô nem aí pra o que vocês pensam sobre mim. E, surpreendentemente, as pessoas me amam mais. Porque todo mundo vai te amar quando você for você, porque Deus te criou de um jeito muito maravilhoso. E é isso. Nossa, eu amei. Essa tua resposta me lembrou de novo a aula de epistemologia. Eu amo. Em Isa, que tu não ela existe, fala véi, não do existe. sublime e que o sublime é assombroso. E, nossa, que papo bom, gente. Amiga, Eu que bom que a gente ficaria- se conheceu, né? Acho que a gente tem um match muito bom. É assim, pra mim vai ser forçoso terminar essa conversa. Pra mim também. Né? Queria ficar mais tempo aqui com a Esther, mas eu creio que você que está aí assistindo a gente, você que é artista, né? Descobrimos hoje que todos nós somos artistas, pois estamos em um processo criativo. Você foi muito abençoado, essa conversa passou assim por muitos assuntos e o que mais me tocou é que ela aprontou para Deus, aprontou para o quanto Deus é sublime, assim, em vários aspectos. Esther, tu pode fazer uma oração finalizando Com certeza. esse podcast, por favor? Com certeza. Deixa eu só agradecer a Isa, a Gabi Lima,
o apóstolo e a pastora, eu fui extremamente abençoada por vocês. Vocês são extremamente calorosos, amorosos, verdadeiros. E toda essa conferência existe um zelo, assim, não só pela Amém. qualidade, mas pela presença de Deus. Existe Glória um a zelo Deus. uns pelos outros. Assim, eu vejo muita verdade, muita verdade. Eu fui de verdade muito abençoada por vocês. Que Glória bom a que está Deus. sendo gravado, porque aí a gente tem uma Um registro, datazinha, um né? registro do que Deus está fazendo. Eu acredito muito, muito, muito na igreja no geral, mas na igreja Casa Amarela. E, cara, eu que fui presenteada, de verdade. Amém. De verdade, vocês estão inscritos na minha história. Estou muito, muito feliz. E vou orar pra gente finalizar. Amém. Espírito Santo, muito obrigada porque você enche todas as coisas. Obrigada porque você nos enche e testifica o céu dentro de nós. Eu te peço, Senhor, que o céu possa encher todos os vazios e nos apresentar novas e antigas belezas. Deus, eu te peço para que todos os artistas que estão ouvindo isso, mas também os não artistas, mas que eu encorajo que também se inclinem aos processos criativos, que eles sejam cheios do Teu Espírito mais uma vez, Senhor. Tudo que nós precisamos é ser cheios mais uma vez e que o céu possa habitar em nós mais uma vez, onde a gente estiver. Por todo lugar, nós possamos ativar o céu nas pessoas, ativar o céu dentro de nós e criar a partir do céu para a terra. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Esté, assim, muito obrigada pelo teu coração, muito obrigada pela tua identidade e por revelar uma porçãozinha de Cristo pra gente nessa conferência. Te falei ontem, mas reitero, foi um prazerzão te conhecer. E eu queria finalizar pedindo pra Esther deixar as redes sociais dela aqui, onde ela pode ser encontrada, o que ela está fazendo, quais são os próximos passos. Fala aí pra gente, Té. Tá. Eu acho que eu habito no ambiente virtual mais fortemente no Instagram. Esther Alencar de Jesus, Esther com TH. Aí TikTok é a mesma coisa. Eu tenho um canal no YouTube, que é Jesus Family, por causa do meu sobrenome de Jesus, né? E onde mais eu posso ser encontrada, meu Deus? Ateliê Secreto! Na praia de Iracema, muitas vezes, pegando sol. Bom, gente, agora eu tô em Fortaleza, né? E o Ateliê Secreto também está em Fortaleza. O Ateliê Secreto acaba que está onde eu estou, mas ele também acontece online. O Ateliê Secreto é uma escola de arte, criatividade e teologia. Então você pode achar @ateliesecreto._ no Instagram. E acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Tem meu livro. Baru, meu livro de poesias, e em breve vai sair o livro Everest Romance, que é a grande história de amor do casalzão de Jesus. Muito bom. Gente, esse foi mais um XepaCast. Muito obrigada pela atenção. Não esqueça de seguir, compartilhar, comentar. Fala aí o que Deus falou com você em relação a esse podcast. De novo, muito obrigada. Deus te abençoe e tchau! Tchau!